E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos aí para mais uma aula e vamos dar continuidade aos vertebrados. Hoje o assunto é anfíbios. Vamos falar um pouquinho como é que eles entraram, nesse processo evolutivo e qual é a importância dos anfíbios no meio ambiente. Então, como você consegue observar aí na figura, os anfíbios teve uma ligação muito forte com o processo evolutivo, já que, basicamente, segundo a visão darwiniana, a formação do grupo dos anfíbios, ela ocorreu a partir do desenvolvimento dos peixes. Que tipo de peixe, Ítalo? Daquele peixe que eu citei na aula passada, os sarcopterídeos, que são os peixes que têm aquela nadadeira pontudazinha, tá? De bicerca. Essa nadadeira é um indicativo, porque ela se assemelha à nadadeira dos girinos, que nós vamos comentar já já. Então, evolutivamente, como você pode observar nessa figura, ao longo das passagens, esses peixes foram desenvolvendo algumas características. Uma delas foi a capacidade de respirar por pulmões, Por exemplo, nós temos aqui no Brasil um peixe chamado pirarucu, que ele claramente vai lá no ar, respira, ele é um peixe pulmonar, você tira ele da água, ele continua respirando. E aí na hora de eu pescar, eu não pesco, eu caço pirarucu, porque eu fico fora da água esperando caçar, capturar aquele animal que em algum momento vai sair para respirar. Então esses animais evoluíram e geraram os anfíbios. Vou dividir os anfíbios em 3 classes, Já sei que o ancestral comum dos anfíbios foram os peixes e vou agora dividir os anfíbios em apodas, urodelos e anuros. Então, esses 3 grupos eu vou detalhar claramente cada um. Ítalo, qual fator evolutivo vai me garantir a formação desses anfíbios? Então, o processo evolutivo que diferenciou os anfíbios dos peixes foi a formação de um animal tetrápoda, onde ele aparece 4 patas, tanto nos membros superiores como inferiores. E aí eu vou dividi-los em praticamente 3 grupos. Eu vou ter a ordem dos anuros, dos sem caudas, Na verdade, até que ele tem cauda no desenvolvimento embrionário dele, no momento juvenil, na hora que ele é girino, mas quando ele se torna adulto, ele perde a cauda. E aí eu tenho 3 figuras clássicas, os sapos, as rãs e as pererecas. Como é que eu divido cada um? Claramente eles têm características bem distintas, mesmo parecendo, O sapo tem pele mais rugosa, a perereca tem perna mais lisa, pele mais lisa. Os sapos, ele tem dedos abertos, separados, sem membrana nictitante, As rãs já tem uma membrana nictitante, entre os dedos, claramente para a natação. E as pererecas, aquelas de banheiro, que tem umas ventosazinhas no dedo, ou então de floresta, que gruda e ajuda ela a se fixar e subir melhor. Então, claramente, eles têm essas características distintas. Mas todos eles possuem atrás do olho uma glândula de veneno, chamada glândula paratoide, Ítalo, mas esse veneno é mortal? Depende. Quando você vê naqueles filmes antigos, de bruxa da Idade Média, usando asa de morcego, pele de sapo, é por conta dessa glândula. Realmente, essa glândula, essa pele de sapo seca ligada a essa glândula tinha não poderes mágicos, mas poderes entorpecentes, que poderiam ser abortivos, que poderiam dar ânsia de vômito, tontura, mal-estar, porque é o que essa glândula faz. Então, por exemplo, se um animal vai caçar um sapinho, de frente, mordendo a cabeça, olha que coisa interessante, essa glândula, ela só funciona se ela for apertada. Então, quando você aperta a cabeça, ela joga o veneno para cima. E aí, o que vai acontecer? Vai pegar no olho do predador. Agora, se eu morder ele pelas costas, eu jogo o veneno na boca do predador. A relação quantidade de veneno, o quanto eu absorvi e o tamanho do animal que absorveu, que é o fator que determina desde o mal-estar, do ânsia de vômito, até a morte. Eu tenho pererecas brasileiras, localizadas na Amazônia,
coloridíssimas que a quantidade de veneno que escorre é tão mortal que os índios criam essas pererequinhas presas no ambiente. Quando eles saem para caçar, ele passa a ponta da flecha nas costas dessa perereca, porque o veneno escorre, sai da base do olho e escorre. Aí ele flecha um macaco, um outro animal, arranhou, o macaquinho vai cair morto. Tá? Então, mas se eu comer aquele macaco, eu não vou morrer também, né? Não, porque quando eu for cozinhar o macaco, o calor desnatura, já que o veneno é de origem proteica. Eu tenho a classe do caudata, que aí faz parte as salamandras, né? E os tritões, são animais ligados muito à água, e as salamandras chegam a ter brancas expostas. E eu tenho o grupo dos apodas, aqueles que não têm cauda, né? E nem têm pernas. No caso aí as cobras cegas, que muitas vezes são confundidos com cobras, né, reptilianas, que não tem nada a ver. São animais anfíbios que vivem geralmente enterrados na lama, dificilmente você vê, né? E eles são chamados em muitos cantos de cobra cega, porque você não consegue identificar a cabeça, mas não são venenosos. Anatomia, né? Nós temos o primeiro grupo tetrápoda, ou seja, eu vou ter lá em cima a minha cintura escapular com meus braços, né? E abaixo eu vou ter minha cintura pélvica com as minhas pernas, ou seja, agora eu vou ter 4 brotos, 4 extremidades, né? A minha cauda pós-anal agora se divide e forma as pernas e as minhas nadadeiras, né? Desenvolveu-se em braços. Eu tenho um processo evolutivo agora que não vai parar mais. A tendência de todos a partir de agora é ser tetrápoda, é ter 4 membros. Sistema digestivo completo, né? Boca e ânus. São animais que geralmente vão se alimentar de insetos, são importantes para o controle de insetos no meio ambiente, para a cadeia alimentar, só que tem uma visão um pouco deficitária, eles só conseguem observar o que passa rapidamente, né? Então, se um animal estiver parado numa folha, um inseto, ele não consegue identificar aquele animal, mas a partir do momento que aquele animal se mexe, ele usa sua língua protrátil para capturar o animal e se alimentar. Sistema respiratório vai depender em que estágio eu estou no meu desenvolvimento, né? Se eu estou no estado de girino, aquático, eu vou respirar por brânquias. Se eu estou na minha fase adulta, ou eu vou respirar pela pele, que é 80% da minha respiração, ou eu irei respirar por sacos aéreos, que ainda são, né, pouco desenvolvidos. Então, um sapo ele não pode apenas se preocupar em respirar pulmonalmente, ele tem que complementar e na sua grande parte a respiração cutânea pela pele. Isso explica porque quando você joga sal num animal desse, ele fica desesperado. É porque você tampou praticamente toda a respiração dele. Essa respiração cutânea dele foi prejudicada. Ele não pode contar só com a respiração pulmonar porque não está totalmente desenvolvida. Circulação. Olha aí, agora nós temos um avanço interessante. Lembra lá nos peixes, nós tínhamos 2 cavidades. A partir de agora eu tenho 3 cavidades. Eu tenho 2 átrios e 1 ventrículo. Então, aquela minha circulação nos peixes, que era simples, agora nos anfíbios passou a ser dupla. Eu passo 2 tipos de sangue pelo coração. Tanto o sangue arterial como o sangue venoso. Só que tem uma característica, tá? Esse sangue dentro do coração, ele acaba se misturando. Então eu vou dizer que a minha circulação ela é incompleta, ou seja, ela acaba prejudicada com essa mistura. Consequência, não deixa eu ser um animal endotérmico, eu me torno um animal pecilotérmico, eu dependo da variação da temperatura no ambiente, eu sou um animal frio, eu não me aqueço sozinho, isso faz com que eu não ocupe vários ambientes frios, eu tenho que estar procurando ambientes temperados para quente, não me permite, por exemplo, viver em regiões que neva, que gela, porque eu vou acabar congelado internamente. Sistema excretor vai depender do quê? Do momento da minha vida. Se eu for um girino, eu estou na água, eu vou excretar amônia. Se eu sou um adulto, eu vou estar excretando ureia. Então eu sou ou amoniotérico ou ureotérico. Só que os meus rins, tá? Eles são mesonéfrons.
eles vão pegar as substâncias tanto da minha corrente sanguínea como do meu celoma. Isso ainda não é muito vantajoso. Não vamos dizer que é um rim que consegue absorver todo o seu potencial evolutivo. Os rins bons mesmo vão ser os metanéfros, os mais evoluídos. Sistema reprodutor, tá, dos anfíbios. Interessantíssimo, né? Sempre a fecundação vai ser externa, não a cópula, não a coito, tá? O que nós temos é um abraço nupcial. Eu vou chegar lá na fêmea, agarro a fêmea, aperto a fêmea ejacula, eu libero meu esperma na água, eles se encontram, forma um óvulo fecundado, ele se desenvolve, passa pelas fases do desenvolvimento embrionário na água, né? Muitas fêmeas, elas acimentam esses óvulos em folhas ou em pedras. A partir do momento que o embrião está formado, ele nasce na forma de um embrião nadante, chamado girino, de forma aquática, né? Com respiração branquial, excretando amônia. Esse girino tem uma cauda pós-anal e essa cauda é de ficerca, se associando lá aos sarcopterídeos dos peixes. Esse indivíduo se desenvolve, né, cresce e aí ele começa a criar os brotos laterais, tanto das pernas como dos braços. E aí ele começa a procurar um ambiente terrestre, por isso anfíbios, duas vidas, tá? E aí a partir do momento que eu começo a andar nesse ambiente, o que é que começa a acontecer? Um fenômeno chamado apoptose. A cauda, ela começa a ser consumida pelos próprios lisossomos celulares, a cauda vai diminuindo ao longo do tempo, e aí, por exemplo, eu estou falando aí já dos anuros, né? E aí esses brotos vão se desenvolvendo, preciso muito menos do ambiente aquático e acabo precisando mais do ambiente terrestre. Essa cauda desaparece e eu vou formar um indivíduo adulto. Então, fecundação externa, desenvolvimento indireto com fase larval. Bem, pessoal, essa foi nossa aula sobre anfíbio. Eu espero que eu tenha ajudado vocês tenham compreendido a passagem dos peixes para essa nova fase de anfíbio, né, formando um novo grupo aí com isolamento geográfico. E eu espero que a gente possa aí ajudar esse desenvolvimento e entender esse progresso evolutivo. Obrigado aí pela atenção e tenha um bom dia.